agradeço a Deus pelos dias de paz. Graças a Ele conquistei os meus ideais. Eu agradeço o Papo em Dia. Eu agradeço. São 10h58, como eu falo, olha a hora, olha a hora, olha a hora. Estou ali observando que temos, como diariamente acontece, visitas, não é? É nosso programa, daqui a pouco pedir para Jack, depois registrar o nome, marque depois na sua pranchetinha mágica, nome das pessoas que estão nos visitando. Sejam bem-vindos, muito obrigado aí pela visita à nossa Rede Brasil de televisão, tá? Deixa eu abraçar o Décio Pitinini, o Décio, por uma orientação médica e natural, também normal, não é? O Décio não está, senão quando quem está nos vendo, o Décio não foi? Então, sei lá o que aconteceu. Não, calma. Por uma orientação médica, o Décio Pitinini, que já não tem 20 anos como eu, né? Eu tenho 54, o Décio tem mais de 70, não sei exatamente os anos ou a idade completa ou exata, melhor dizendo, dele. Aí, consultando seu médico de confiança, seu médico pessoal, particular, ontem o Décio foi orientado por seu médico que fica em casa por uma questão de prevenção, por uma questão de cuidado, por uma questão de se cuidar ainda mais. Então, natural, o Décio deve estar nos assistindo, tenho certeza disso. Décio, tô na mordomia com a esposa, tô assistindo o que você quer em todos os canais, tô curtindo suas bolachas aí, seus discos, ouvindo seu falecido pai cantando. Eita, Décio Pitinini! E oportunamente, não dá para se prever quando, não é? Aliás, nenhum médico está praticamente definindo, olha, fique tanto tempo em casa, a maioria está falando, fique em casa. E oportunamente as pessoas vão voltando aos seus locais de trabalho. Então, ao Décio Pitinini, um grande abraço. E a Gisele Alves, uma questão pessoal, particular, e também hoje não está aqui comigo no Papo em Dia, que o Brasil inteiro nos vê. Ana Célia Santiago, bom dia, tudo bem, Ana? Mais Tudo uma bom. vez você está de volta com muito prazer. Obrigada, viu? eu que agradeço. Sabe disso, a Ana é uma profissional das mais competentes e conhecidas e consideradas, não é? É dessa área da estética, em especial de micropigmentação, e ela até fez uma ação muito bonita no último ano em sua clínica aqui no bairro de Moema, em São Paulo, para atender mulheres com essa questão da micropigmentação, um atendimento voluntário e mulheres com, então, baixa estima ou sem autoestima e com baixa estima, que entraram lá. E eu vi, porque eu fui nesse dia, atendendo a um convite de Ana, lá estive, passei algumas horas de uma tarde acompanhando isso, vi muitas mulheres entrando assim, oi, tudo bem? E saindo com um sorrisão daqui a aqui. Esse sorriso, ou esse retorno, é que nem te entregar uma barra de ouro, é mais ou menos assim? Não tem preço, né? Não tem preço. Eu falo que o dinheiro é uma delícia, Sim. mas o reconhecimento, né? Não tem Foi preço. isso mesmo que eu falei, né? Foi uma ação... Foi, a gente fez o Outubro Rosa, que a gente fez Isso, a areola Outubro das Rosa. mulheres mastectomizadas. É isso, então... Perdão, peraí que eu misturei Rosa. as bolas todas, misturei com a pauta de hoje. Perdão, Então explique o que foi em outubro, é isso mesmo, Outubro Rosa. Foi, a gente fez o Outubro Rosa, né? Onde a gente pegou essas mulheres que tiraram as areolas, tiraram o seio, fizeram a mastectomia completa e estavam sem as areolas, então a gente refez nessa ação do Outubro Rosa. A gente teve como madrinha a Elô Pinheiro, foi super Elô lá bacana. esteve, foi bem legal. Elô que estará com a gente em breve aqui na Rede Brasil, terá o seu programa semanal. Nem sei se já podia contar, não dá pra me contar. Era surpresa, você já revelou? Se era, já era. Não pode me contar nada, que eu sou o maior fofoqueiro que tem. Eu mando tudo pro ar, pô. A Elô em breve, agora já foi, não pode ir pro ar. A Elô Pinheiro em breve, por semana ou semanalmente, nos finais ou aos finais de semana, estará aqui. Deu furo. Olha, tem um estúdio ali pertinho do meu, que já está sendo todo preparado, agora não tem mais volta, Já né? era. Ô, Ana, me diga uma coisa, por que você abraçou essa carreira ou essa área de estética, hein? Então, eu sou secretária executiva, designer de interiores. Olha! Mas a estética, a beleza sempre foi uma coisa que eu sempre gostei demais, né? E quando a gente veio morar em São Paulo... Mas você atuou nessas áreas como secretária executiva, design de interiores, sim. Você é de Minas, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte. Então viemos morar em São Paulo e aí eu falei, eu vou mudar de áreas, vou mudar de carreira, vou mudar de tudo. E aí comecei a fazer estética e migrei para micropigmentação. Sim. Entrei um pouquinho antes daquele boom da micropigmentação. Então, e por que você, e essa foto aqui em nosso monitor, já mostra Isso não é trabalho meu não, pelo amor de Deus, hein, gente? Não? Não? Aí o que... Esses são os erros, né, que tem acontecido. Sem elogiar, pelo amor de Deus.
Olha, ó, sorvete na testa, ô gordo burro. Eu ia falar, caramba, que beleza, hein? Porque também eu não entendo nada do tema, mas tudo bem, né? Tá por fora, Patioli. Isso é errado? Isso é muito errado, nó cega né? que fez, isso aí a gente fala que é cerquinha, né? Ao invés de ser fio a fio, é pau a pau, né? Meu Deus, olha eu cheio de graça falando, nossa, que desenho bonito. O que está acontecendo é que hoje na micropigmentação tem muitos profissionais mal preparados. Por acaso, sei que muitas mulheres nos assistem diariamente mesmo, aliás, muito obrigado. Mas, de repente, ninguém tem obrigação de saber tudo, eu sempre parto desse princípio, Ana. O que é, então, só para a gente esclarecer, que deveria ter sido até a primeira pergunta, tipo um beabá, mas não há problema, o que é a micropigmentação? A micropigmentação é a introdução de pigmento entre a epiderme e a derme, que é a primeira e a segunda camada de pele. Né? Você tinha perguntado se é tatuagem ou não. Isso, é tatuagem? Né? Falei A tatuagem ela é usada um pigmento específico para tatuagem, né? Que é um pigmento menos denso, que ele penetra um pouco mais profundo na pele. Tá? E a micropigmentação é um pigmento um pouco mais denso, então fica um pouco mais superficial. É óbvio, se o cliente tiver se o profissional tiver um peso de mão muito forte, vai virar tatuagem. Essa aqui eu não vou nem falar nada. Essa é minha. Essa pode garantir, Essa né? pode mostrar. Por exemplo, vai no rosto desta mulher, o que você fez, assim? Eu fiz, tá tão sutil, suave, né? Eu fiz uma micropigmentação fio a fio, hiperrealista, que a gente chama. Nós desenhamos fiozinho por fiozinho para dar essa sensação de volume, profundidade. É bem bacana. Pergunta... Aí, ó, isso aí também. Tá. Micropigmentação, ela só pode ser feita nessa região? Não. Nós temos micropigmentação de lábios, que eu já fiz no seu programa ao vivo uma vez. Já fez. Né? Micropigmentação. Verdade, isso não é meu não, hein? Então, aí, o que que... Esses são os erros. Que serviço é esse que são fizeram? Os erros. A gente podia mostrar alguns erros que Quer fazer assim? Prefere? Você manda, vai. Robertinho, a turma, aí na retaguarda com o Ivo Barreto, olha lá. Isso eu tirei da internet, tá, gente? Isso não conheço quem fez. Sim, não, perfeito. Tá? São erros de micro... Ó, e ela tá com 4 sobrancelhas, tá vendo? A dela mais a de cima que fizeram Parece errado. alto relevo, meu Deus do céu. Isso é tudo errado. Tudo errado. E aqui é errado por quê? Porque, por exemplo, olha o design. Não tem design nenhum, né? A cor tá errado, o design tá errado. Tá tudo errado. A profundidade que colocou o pigmento na pele dela tá errada, né? Então, assim, são vários trabalhos errados aí. Vai, Robertinho, aí. Nossa, minha Nossa Senhora, parece o falecido Arrelia, pô. Então. Meu Deus do céu, Cada vez mais sério? Nossa a gente tem visto esse tipo de trabalho, Patioli. Cada vez mais. O tempo todo a gente tem visto Só mulheres, Ana, que fazem? Não, de forma alguma. Você tem uma demanda grande de homens? Eu tenho uma demanda. Eu tenho uma ação que a gente faz também para pessoas com alopécia. Alopécia é aquela doença que cai todos os pelos. Da sobrancelha, ou do cabelo, ou do corpo, enfim. E aí nós fazemos muito homens com alopécia. Fica incrível, fica incrível. Atenção, homens que, por acaso, essa doença só atinge homens? Não. Homens e mulheres. Alopécia. É uma doença autoimune, onde o próprio organismo entende que que tem que matar os bulbos capilares ali. Aí você, então, se é que eu entendi, e se eu não entendi, você me explique para quem nos vê pelo Brasil, você reconstrói ou faz nascer, não, nem crescer. Você implanta fios onde não tem. Nada eu coloco disso? pigmento. Pigmento, perfeito. Eu desenho fiozinho por fiozinho, mas que quando você olha, você tem certeza que é pelo de verdade que tem ali. Entendi. Então, eu tenho algumas perguntas aqui que a Robertinha Tuma, a Jaque, o Rafa, nossa equipe de produção, acabou separando já desde ontem na preparação do programa, né? Lembrando que o contato de Ana Célia, daqui a pouco ela fala novamente, mas Ana Célia Micropigmentacão, né? Sem o cedilha, né? Então, Ana Célia Micropigmentacão, ou então 11, está em São Paulo, Zona Sul, 27730111. 27730111, a clínica Ana Célia Santiago, que é uma referência nessa área de estética, né? Já respondeu a primeira, que não é tatuagem, né? Não. Porque em alguns casos... não sabia. Em alguns casos depois de cicatrizado, fica azulado. Você chegou a ver que tem algumas boca ali? A boca ou até mesmo a sobrancelha. Por quê?
Pode ser também pela profundidade. Quanto mais profundo a gente coloca o pigmento, dá essa sensação de azulado quando vai saindo a cor do pigmento. Tá. E por um erro também de colorimetria do profissional. Tá, a pergunta de quem é medroso como eu, dói? Nós fazemos toda uma preparação. 30 minutos antes a cliente fica com um anestésico tópico. Tá. Então, durante o procedimento é bem tranquilo. Legal. Quais as recomendações pós-procedimento? Eu sempre peço para ficar 3 diazinhos sem molhar a sobrancelha. Sem molhar? Aí a cliente fala assim, Ana, tem que ficar 3 dias sem tomar banho. Então, e aí? É a primeira pergunta. Aí eu falo, pode tomar banho tranquila, daqui pra baixo. Compra uma touca de gente cabeçuda, põe a touca até aqui. Mas não tem problema nenhum, sem molhar. Só 3 dias. Sem tomar sol ou não? Sem tomar sol. Tá. Micropigmentação, tatuagem não combina com sol. Sim. Então, uma tatuagem, nunca fiz uma vez, óbvio, quase todo mundo tem, né? Você passa aquela pomada e aquele filme, né? Um plástico, né? Sim. Não é o caso. Não. Na verdade, é o filtro solar sem cor mesmo nas sobrancelhas. Perfeito, tá. Ana Célia, quem não pode fazer esse procedimento? Pessoas imunodeprimidas, né? Que acabaram de sair de sessão de quimioterapia. Tá. Ou pessoas que têm a diabetes muito... descontrolada, que não tem autorização médica. Enfim, todo e qualquer problema que o cliente fala, por exemplo, Ana, eu tenho lúpus, o que eu faço? Peça a autorização do seu médico. O micropigmentador não é médico. O micropigmentador, ele não tem o poder de autorizar ou não um cliente fazer a micropigmentação. Ou seja, então, é uma certeza que as pessoas, homens ou mulheres, que chegarem à sua clínica para que façam uma avaliação e tenham a intenção de fazer uma micropigmentação, você ou os profissionais que lá estão vão avaliar e pedem, se necessário ou não, uma carta. Autorização, seria um atestado, não uma carta. É uma autorização. Uma autorização do médico da pessoa assinado, em relação... E aí a gente anexa a ficha de anamnese dessa cliente. Perfeito. Bom, nós vimos aqui no painel, mas se você pudesse traduzir, né, os erros mais comuns. Os erros mais comuns são no design da sobrancelha. Aquelas assassinadas que a gente viu. Exatamente. Fazer o desenho errado ou não saber fazer o direcionamento dos fios para imitar o hiperrealismo. Então a pessoa faz aquela cerquinha lá, como se fosse isso. Olha, aí, né? Isso aí. Olha só, ia começar dando um fora gigante. Essa aí, eu acredito que tenha sido uma coisa muito antiga, porque hoje não é possível que ainda... Será que tem gente que Eu acho que ainda tem. Mas se o cliente pedir, a cliente pedir? Não, o profissional, o médico, ele não vai arrancar o coração do cliente se ele pedir, né? Então, a profissional... Mas ali não seria questão de gosto, não se discute ou não? Não. Seria uma questão do profissional mesmo entender que várias clientes já chegaram para mim e falaram, Ana, eu quero desse jeito. Olha, desse jeito eu não faço. Deixa eu te mostrar o jeito que eu faço. Perfeito. Se você não gostar, eu não vou te atender. Se você gostar, a gente faz. Perfeito. Entendeu? E já aconteceu várias vezes. Aí, de repente, né, as pessoas foram naquelas anteriores erradas, foi em qualquer nota, né, como se diz na gíria, não é? E aí ela quer remover essa micropigmentação errada. Consegue? Sim. Ou é algo quase impossível? Hoje já é possível, né, com a remoção a laser. Nós temos lá também no estúdio. É uma remoção, a gente usa um laser que chama Nd:YAG, que é switch, que ele quebra essa molécula do pigmento e ele é liberado pelo organismo. Né? Então, a cada 30 dias, a cliente pode refazer a sessão de laser. Essa pergunta é interessante. Pode ser até umas 4 ou 5 sessões. E intervalo de quanto tempo entre uma e outra? No mínimo 30 dias. Demora um tempo, para poder... Essa aqui é bem interessante, hein? A micropigmentação, ela pode provocar alergia? Então, os pigmentos de micropigmentação são totalmente hipoalergênicos. Tá? Se você pegar... Hoje o Brasil é considerado, assim, número 1 na micropigmentação, tanto de produtos quanto de profissionais. Nós saímos para fora para poder ensinar e os nossos produtos hoje são os melhores do mundo. Se você pegar o pior pigmento de micropigmentação importado, ele não vai provocar alergia, porque são minerais, tá? São pigmentos... Tem pigmentos orgânicos e inorgânicos, mas a maioria não vai provocar alergia. Alergia, como você está explicando, tal. Tem alguma restrição? As mulheres que agora nos veem, então... Espera aí, colocar a luneta aqui, que o relógio está longe. São 10h42, é isso? Né?
Não, são 11h12. Que 11h12. São 11 horas e 12 minutos, horário de Brasília. A gente está ao vivo com o Papo em Dia, aqui na Rede Brasil de Televisão. Batendo papo, que eu não entrevisto ninguém, a Ana sabe, eu bato papo em relação a assuntos diversos, com a Ana Célia Santiago, uma profissional dessa área da estética e da micropigmentação também, não é? Tem alguma restrição? Mulheres que estão nos vendo, que estão ansiosas, eu quero fazer, mas será que tem restrição? Eu não sei, mas a Ana Célia conta. Geralmente a gente não faz em gestantes, né, lactantes e pessoas que estejam com alguma doença que realmente não tem autorização médica. E aí, então, a sua recomendação, sua sugestão, sua orientação para aquelas mulheres e homens, não é? Que queiram fazer esse procedimento. Você tem uma clínica boa para indicar? Eu tenho, gente. Não, na verdade, a minha recomendação é, eu quero fazer micropigmentação. A primeira coisa é procurar um profissional especializado, que tenha um histórico, que tenha como você ver as fotos, e você avalie esse profissional. Não é chegar, tá escrito ali, micropigmentação, vou lá fazer a minha sobrancelha. Não é assim. Você tem que dar uma pesquisada antes, né? Porque é no seu rosto que fica. Você, não sei, eu vou te perguntar aqui, gente, nada é combinado, é um papo mesmo. Eu já até pela correria, o Mal TV. Até o tempo de cumprimentar, mesmo que fosse fora do ar, a Ana Célia. Estamos agora ao vivo, é o momento que a gente está falando mesmo, não é? Eu não tive tempo nem de perguntar, vamos falar assim, ou assado, enfim, não tem essa aqui, que é o nosso jeito muito espontâneo de trabalhar. Você tem o costume de falar de valores? Prefere que a pessoa entre no site para se informar? A gente tem vários tipos de valores. Tem com os meus profissionais, que são os melhores do Brasil. Porque pergunto, não sei se você vai concordar, e você é que entende do assunto, não é? De repente, as pessoas ficam com a impressão de que seja um procedimento mais caro ou não? Ou caro, não? Não, hoje... vamos pôr uma média, Não, e corrigir também. Não, corrigir também. Fui infeliz na colocação. Eu aprendi isso com um profissional, com um colega, Não existe caro, né? Como? Não existe caro. Não existe caro. Estamos aqui combinando, hein? Não existe caro. Existe Se é um serviço bem feito e um bom profissional, você paga o preço justo. Depende do que é barato. Isso, se você paga então, R$ 99 reais numa micropigmentação de sobrancelhas, depois você vai ter que pagar 5 mil para poder remover isso aí em 6, 7 sessões. Então depende muito, sabe por que eu estou te perguntando? Porque isso acontece no seu segmento, no meu segmento. Nossa, no outro dia fui fechar meu irmão Marcelo, que está aí, que administra a minha vida profissional, financeira, vamos fechar um evento que eu ia apresentar. Aí queriam me contratar com mestre de cerimônias, aí, poxa, o contratante, mas qual é o seu valor? É tanto. Poxa, eu tenho, um outro seu colega por tanto. Falei, meu amigo, se o teu celular tiver sem bateria, liga até do meu e fecha com ele agora. Eu não vou trabalhar preço de banana, nunca fui assim, não é agora que eu vou mudar. Então, emendo essa pergunta. Há uma diferença grande de valores entre os profissionais da sua área? Depende muito de região para região, tá? Tá bom, tá. Vamos colocar uma média, assim? Vamos. R$600. Uma micropigmentação. Ótimo. Tá? Tem muito mais caro e tem muito mais barato. Né? Mas como eu já te falei, a média é uns R$600. E tenho certeza que falei ótimo, aí sei que muitos vão falar, é só para você. Calma, eu sei que cada um tem, sabe, perto do seu bolso. E aí você tem essa facilidade ou facilita para que as pessoas possam pagar? Sim. Nós temos também os profissionais que trabalham comigo, que hoje são os melhores da área da micropigmentação. Perfeito. Né? Agora, essa semana, tem a Semana do Consumidor. Então, a gente está realmente com valor mais abaixo. Então, entra lá no Instagram ou no WhatsApp, chama que a gente tem valor especial. Ana, me diga uma coisa. Aqui tivemos 10 perguntas, praticamente as 10 e mais algumas, enfim. O que a gente, de repente, sei que muitos temas ou detalhes, mas o que a gente deixou de falar, eu deixei de falar ou de perguntar, melhor dizendo, que você acha interessante para a gente fechar esse bate-papo aqui, falando de micropigmentação. Eu queria muito deixar os clientes, as pessoas mais tranquilas com relação a essa pandemia, ao coronavírus, né? Exatamente. Era a principal que eu anunciei e não fiz. Então, hoje eu vou te falar, o Tico e o Teco hoje estão confusos ajudando, aqui. Hein? Me ajuda. Hoje vou dividir meu cachê com você. Então, essa é a pergunta mesmo. Caramba, obrigado mesmo. Falei no começo que daqui a pouco teria a Ana Célia, como aqui está, e ia me esquecendo da pergunta que eu considero até a mais importante, não é? Com essa pandemia de coronavírus, você é uma profissional, óbvio que você, repito, uma profissional vai falar de maneira profissional. Você recomenda que as pessoas, pelo menos por um período que não se pode precisar,
evitem esse procedimento ou não há nenhuma relação? Coronavírus de um lado, micropigmentação de outro e seguimos felizes. Para as pessoas da área da estética, clínica médica, micropigmentação, nós já temos uma rotina de esterilização diária, que já é uma coisa normal de acontecer em clínicas, né? Lá no nosso estúdio, a gente deu uma mudada na rotina, dando uma melhorada nisso aí. O que você fez, então, a partir desta pandemia de cuidados? Sim. Quais são os cuidados que você tomou na sua clínica para que quem nos vê possa saber? Primeira coisa, redução do número de atendimentos. Por quê? Para que nenhuma cliente fique ao lado da outra na recepção. Então, a gente fez essa redução. Sim, então, uma cliente não encontra mais com a outra na recepção, até a gente voltar ao normal dessa pandemia toda. Na área da limpeza, da esterilização, 4, 5 vezes ao dia, álcool 70% líquido, a gente passa nas maçanetas, descarga, superfícies, mesa, balcão, assentos. Onde as pessoas vão tudo, encostar a mão com uma canetas, facilidade maior. Mouse, teclado, a gente esquece de mouse e teclado. Sim. Celular, gente, celular é a coisa mais suja que tem. Então vamos passar o álcool no celular também. Se as pessoas estão com dificuldade de comprar o álcool gel, compra o álcool líquido para passar em casa, né? E ter esse cuidado. Ótimo. Poxa, você me salvou, que era a pergunta oportuna, Ana. Te agradecer, foi bem bacana. Obrigada. A gente hoje está com o tema central, não seria diferente, né, de coronavírus. Vamos daqui a pouco falar com a doutora Keila Mara de Freitas, né, que é uma infectologista com esse assunto. E até queria, se você, caso deseje, pode permanecer mesmo, para se quiser também participar e tem dúvidas, por exemplo, teria alguma? Eu tenho uma dúvida. Seria? Com relação, por exemplo, alguns vírus, a gente sabe que na superfície ele demora um tempo para morrer. Por exemplo, o vírus HIV, ele morre rapidinho. O da hepatite B e C, ele demora 7 dias. Ele fica vivo numa superfície 7 dias. Quanto tempo? Eu queria saber o coronavírus, se já tem essa resposta. Legal. Quanto tempo ele vive numa superfície? Então, como eu disse, aqui nada é combinado. Se você não tiver compromissos profissionais ou pessoais, fique com a gente. Depois, quando a doutora for bater o papo com ela, você, a Lu, a gente vai fazer um grande bate-papo do assunto. Pode ser? Pode ser, você com pode certeza, ficar? Eu quero ficar. Então, fique ali na Retaguarda, onde você quiser, e daqui a pouco eu volto com você. Obrigada. Seus contatos, fale agora, Ana Célia Santiago. Instagram, Ana Célia Micropigmentação. Tem o nosso site, né, com os cursos de micropigmentação, principalmente agora os cursos online, para a gente ficar um pouco mais afastado, os cursos de design de sobrancelha online, que é o anaceliasantiago.com.br. Eu vou te falar, eu estou te olhando aqui, e próximo a você, e já conheço, óbvio, não é? Mas hoje, olhando mais atentamente, a sua sobrancelha está muito parecida no design ou desenho com o nosso diretor comercial, Ronan Santiago. É só uma coincidência, me parece. A gente é um pouco parecido. Já voltamos, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Será que as fotos vão sair boas? Será? As fotos vão sair boas? Pois é, vamos ver, né? Meu Deus do céu, hein? Olha, eu já volto. Ô, Lu, tudo certinho aí? Tudo bem? Tá tranquilinha? Tá sendo bem tratada, não? Sim, claro. Mesmo? Sim. O que você vai cantar daqui a pouco? Vou te pedir um pupurri só de música brasileira pra te quebrar, não? Aí não pode, né? O que você vai trazer daqui a pouco? Mais autoral. Tá. Também a gente pode fazer mais brasileiras. Tá bom, você que manda, tá bom? Fechou. E vai ficar também no papo com a doutora, hein? Com certeza. Por favor, tá? Lá pra sua região, lá pra... você não voltou mais também, mas tem conhecimento de que na sua pequenina Cruzeiro do Oeste, no Paraná, tem alguns casos? Você nem sabe, então, né? Eu perguntei, até então não tinha. Agora eu não sei como é que tá, porque as notícias, elas se atualizam bobear minuto a minuto, né? Alô, Paraná, a moça de Cruzeiro do Oeste, já vem aqui, Lu, fica à vontade. Obrigada. Porque agora são 11h21, como ontem nós combinamos, sem cumprimentar, né? Faz parte, né? Mas necessário e assim vai ser, não é? Vamos falar a partir de agora de Natuamp, a sua saúde lá em cima. E mais precisamente com a Tânia, falar de colágeno hidrolisado. O assunto é saúde, continua sendo. Hoje nós temos diariamente essa informação, então a Tânia explica por quê colágeno hidrolisado da Natuamp é necessário pra gente, hein? Gente, bom dia primeiro. É necessário porque o nosso organismo deixa de produzir o colágeno. Então, você já deve ter escutado. Olha só, o colágeno, ele deixa a pele, unhas, cabelos, o cabelo fica forte. Depois de uma certa idade, tudo na nossa vida é assim, né? A gente tem que cuidar. E se não cuidar, se não fizer essa reposição, são 2 cápsulas ao dia que você toma. Tomando as 2 cápsulas ao dia, após uns 15 dias, você já começa a sentir essa diferença.
Sabe o que é legal? Que você sente essa diferença rápido, porque o nosso colágeno ele é hidrolisado. Então, por ele ser hidrolisado, a absorção no nosso organismo é muito mais rápida. Essa é a diferença, né? Uma grande diferença. E a gente está falando de Natup. Natup é qualidade, é top. Eu já vou até te passar o telefone, que é o 0800 203 1025, para você ligando, tira suas dúvidas. Eu vou te falar uma coisa. O colágeno, ele vai deixar a sua musculatura mais firme. As unhas não ficam quebradiças, os cabelos crescem fortes, porque após os 40 anos, você pode perceber, o nosso cabelo vai ficando fino, quebradiço, parece que ele não cresce. Eu tive essa experiência, eu já te contei. E quando passa... particularmente. E muda, viu? Então, e quando passa a escova, vocês, mulheres em especial, cabelos mais longos... Não precisa nem passar sai a um escova. chumaço, eita, nós! Quando você tá com o cabelo fraco, você não precisa nem passar a escova, você sabe disso. Você faz assim e você já sente os cabelos e o cabelo caindo. E detalhe, ele não cresce porque ele tá quebradiço, ele tá fino. E é isso que o colágeno faz. O colágeno é maravilhoso também para você que tá fazendo algum tipo de dieta. Ah, eu tô com essa restrição alimentar, eu tenho medo que a minha pele fique mais flácida, porque vai perder peso. Pode ter certeza que com o uso do colágeno, a sua musculatura vai ficar firme. Inclusive para subir, descer a escada, levantar de uma cadeira, pegar uma panela, às vezes dá aquela, parece uma falseada, que você sente aquela fraqueza, você não vai sentir. Eu quero muito que você ligue agora, porque a gente tem promoção especial. Sem sair da sua casa, você recebe na sua casa direitinho o nosso kit. Atenção, gente, é o que eu falo... Poxa, se em época de pandemia... e não estou aproveitando a situação, não é isso, pelo amor de Deus, lógico que não. Mas se é época de pandemia, todo cuidado é necessário para que possamos estar com a nossa saúde mais em dia, mais forte, mais protegidos. Ô, gente, colágeno hidrolisado é uma opção extremamente interessante para você ligar. Qual é o telefone, Tânia? 0800 203 1025 é o seguinte, 5 minutos de promoção. Daqui a pouco a gente dispara o relógio, hein? É o seguinte, você vai ligar, você paga em maio. É isso mesmo, maio. Maio? Tá lá a gente tá em março, abril, ganha mais 2 meses praticamente. Olha aí, gente, para começar a pagar. Tem mais, você vai pagar no cartão, no boleto, divide em 10 vezes sem juros, já paga com descontão e ainda tem o nosso acompanhamento, que é um grande diferencial da Natup para quem adquiriu o kit agora. Vai ligar uma pessoa para você e vai te dar esse acompanhamento aí do seu tratamento. Vamos ligar? 0800 203 1025. Natup, sua saúde lá em cima, colágeno hidrolisado. Ligue, vale a pena, o preço é extremamente interessante, vocês não vão se arrepender, tá? Tem um pedido para você, você ainda volta hoje, não volta? Volto. Mas permaneça, deixa eles prepararem aqui essa parte do estúdio. Eu vou lá abrir a entrevista com a doutora Keila, e aí quero que você faça uma pergunta também daqui a pouco. Vou fazer. Tá? Você tem dúvidas em relação ao coronavírus? Tenho. Deve ter, todo mundo tem, né? Então eu quero que você participe. Obrigada. Hoje é um assunto universal, né? São 11h26, tá bom? Deixa eu ir aqui, Lu, você também vai perguntar, porque a gente recebe a doutora Keila Mara de Freitas. Tudo bem, doutora? Bom dia. Mais uma vez, bem-vinda, hein? Já esteve aqui, tem o quê? Tem umas 2 semanas, né, mais ou menos? Mais ou menos, né? A doutora é infectologista, não é? Ela me falava até que só essa semana é a entrevista de número 55 que ela concede, né? Brincadeira, não é nem brincar com coisa séria, né? Doutora, desde ontem, nós colocamos em nossas redes sociais que a senhora aqui estaria. Então, chegaram perguntas de telespectadores por vídeo, não é? Que nos enviaram no WhatsApp. Nós estamos, e a Robertinha Tuma está extremamente atenta ao WhatsApp, com perguntas que estão chegando desde a abertura do programa. E nós também teremos a Lu Souza, que é a cantora que nos visita, a Tânia, minha colega da informação, a Ana Célia Santiago, da área da micropigmentação, que é um assunto que todo mundo quer saber e todos têm dúvidas, então vamos explorá-la no bom sentido, né? Doutora, primeira pergunta. É a básica, mas entendo que necessária será e por um bom período. O que é o coronavírus? Coronavírus é um tipo de vírus respiratório. Ele faz parte de uma família bastante ampla. Tem vários subtipos de coronavírus. Ele, inclusive, é responsável, os membros dessa família, é a segunda maior causa de resfriado comum. Só que o novo coronavírus, que é o Covid-19, é um tipo diferente dessa família que foi identificada no final do ano passado lá na China. Lógico, não sou médico, como a senhora é. Esse vírus surgiu porque ele já tinha um primo lá para trás, ele era fraquinho, aí ficou mais fortão, mais robusto e voltou com
com um jeitão de super-homem? Vai, estou tentando traduzir para as pessoas ainda entenderem mais. É isso ou não? Não, não. A princípio, ele não é uma mutação de outros vírus. Ele é como se fosse um primo, que não tinha sido descoberto até então. Grande parte dos membros dessa família são zoonóticas, ou seja, acomete basicamente animais e afetam o ser humano em situações fora do habitual. E há uma explicação por que surgiu na China? Não, assim, certeza não temos. A gente tem história de outros membros dessa família, como o que causou o SARS alguns anos atrás, que teve relação com gato, outro que teve relação com o dromedário, que é um tipo de camelo. Parece que o novo coronavírus teve uma relação com o morcego, mas isso de pessoas que tiveram contato direto, ingeriram morcegos na sua dieta, mas isso não é uma coisa ainda confirmada, é a suspeita principal. Tá, aí pergunto à senhora, e já a gente vai liberar o WhatsApp, e o 2578-6000. Atenção, você pelo país inteiro, você que nos vê agora no Papo em Dia na Rede Brasil, muito obrigado pelo carinho, pela fidelidade de sua audiência, ou em várias operadoras, ou então direto no canal, no sinal digital aí na sua região, não é? 2578-6000. 11 é o DDD, estamos em São Paulo, capital. Esse para a gente falar ao vivo. 2578-6000. E no WhatsApp, que já perguntas, 11 também, 964450532. Como essa aqui. Meu nome é Adriano, moro em Ipatinga, Minas Gerais. Quero saber quais medidas estão sendo tomadas em relação à vacina contra o coronavírus. E aí, doutora? Bom, tem vários centros no mundo todo que estão correndo atrás do desenvolvimento da vacina específica para o coronavírus. Inclusive, grupos que já trabalhavam no desenvolvimento de vacina para o primo dele, que foi o causador da SARS, né, da Síndrome Respiratória Aguda, insuficiência respiratória aguda. Então, ainda já é como se já... Provavelmente a vacina deles vai pegar uma carona. Mas aí eu lia, bom, entre tantos artigos, que mesmo que seja, tomara Deus, ajuda a gente, não é? Menos um período inferior a 1 ano e meio, não há essa possibilidade. Então não dá para se precisar. Não dá para se precisar, né? Mas pode ser que tenha um tempo mais rápido que em outras vacinas, por exemplo, porque já tem esse trabalho inicial. Então, é necessário fazer ajustes dos estudos que já estavam sendo feitos. Mas é como se a corrida já tivesse começado antes de ter dado a largada específica para ele. Então, pode ser que a gente tenha boas notícias, sem contar que é um esforço mundial, inclusive por questões econômicas e tudo, né? Então, deve ter notícias boas aí nos próximos meses, mas não dá para confirmar nada. Mais uma aqui. Bom dia, admiro o programa de vocês. Abordagem sempre simplificada em uma linguagem que a população entende. Parabéns, obrigado. Ana, São Paulo, do Sapopemba, né? Bairro do Sapopemba. Minha dúvida da aulas do meu filho. Ele está se adaptando a novas medidas de suspender as aulas. Mas o inglês que ele faz até o momento, eles não se pronunciaram, sendo que eles não admitem falta. E ainda cobraram da gente o dinheiro... Cobraram em dinheiro as faltas. Como proceder? Olha, a doutora é infectologista, não é do PROCON. A gente vai encaminhar essa pergunta, óbvio, né? O direito do consumidor. A doutora Mas, até aproveitando, é prudente, como muitas regiões, escolas públicas ou não estão fazendo, de suspensão de aulas. Por exemplo, mas na minha sala só tem 5 alunos. A outra tem 50. A de 50 tem que suspender, a de 5 não. Em relação a esse numeral, o que a senhora fala? Bom, isso não tem certo ou errado. Isso varia muito de acordo com a administração de cada local. O que é importante? A gente ter o conhecimento que, nesses momentos, nesses próximos dias, né, a gente tem que considerar a pessoa com que a gente tem mais contato como um potencial risco. Vou insistir na pergunta. Na sua
orientação e entendimento e conhecimento, um número superior a quantas pessoas, ou em média de quantas pessoas devemos evitar no mesmo ambiente. Se a senhora falar 2, tem que ser uma entrevista agora, né? Então, mais ou menos. No local fechado, restrito, apertado. Olha, não tem Não tem uma exatidão. Não tem uma exatidão. Tá. Mas, por exemplo, quanto mais fechado o pior ambiente e maior o tempo em que se fica junto, perfeito, pior é. Perfeito. E quanto maior o número de pessoas ali, tendo tido ou não contato com pessoas com casos confirmados, também maior vai ser o risco. Tá, nós temos perguntas de vídeo que telespectadores fizeram, temos mais perguntas do WhatsApp, nós vamos ter a Ana Célia Santiago, profissional da área da estética e da micropigmentação, que acabou de bater um papo comigo e tem perguntas oportunas, vai voltar na sequência, a Lu Souza, cantora também. Nós vamos continuar esse bate-papo, mas tudo isso depois do intervalo. E tem uma pergunta que eu vou deixar no ar. O ar-condicionado, estar num ambiente com ar-condicionado bem geladinho, melhora, previne, nos protege ou tanto faz como tanto fez? Tudo isso, todas essas dúvidas depois do intervalo. São 11h34. Ao vivo, o Papo em Dia volta até 12h30 na tela da Rede Brasil. Até já. E nada me abala, que delícia. E hoje eu tô de boa, tô na brisa. E nada me